Tá insatisfeita com os valores que está praticando? Essa é a série Clareza, que faz parte do meu método Ecos, a minha consultoria para profissionais criativos de marcas autorais. Nesse episódio, a gente vai destrinchar o que separa o formato de produto autoral, como que se constrói essa definição com precisão e como que isso muda o enquadramento de mercado do teu trabalho. O formato, ele não é produto, né? Tem uma confusão muito grande entre os profissionais que precisa ser dita já logo aqui no início. O formato é aquilo que você faz e o produto é o que o teu cliente recebe na entrega. Uma escultura em cerâmica é um formato, uma tela é um formato, uma sessão fotográfica especializada é um formato, uma consultoria de beleza é um formato. Então, o produto real é o que esse objeto ou o que esse serviço representa para quem está adquirindo. O que muda no ambiente, na experiência ou na percepção de quem está comprando. Né? Então, é a história que essa pessoa vai contar sobre como que chegou, né, aquilo e o que significa para ela. Quando o criativo define o que ele vende pelo formato, ele acaba entrando numa armadilha. Né? Ele começa a competir com todo mundo que faz a mesma coisa no mesmo suporte. E nesse campo, quase sempre acaba perdendo para quem produz em escala, com um custo bem menor, né, com alcance e com distribuição muito maiores. Então, o produto autoral, ele não compete no formato, ele compete naquilo que é único dentro dele. Quantas marcas criativas que você conhece que têm o trabalho incrível, mas que são lidas pelo mercado como mais uma dentro de um formato? O que é de fato, então, um produto criativo e autoral? O mercado de consumo autoral, ele tem uma lógica bem própria. E entender essa lógica é a parte da clareza de produto. O produto, quando ele é autoral, né, ele não é definido apenas pela técnica ou pelo material que está sendo produzido. Ele é definido pela combinação de pelo menos três elementos que juntos eles vão criar algo que o mercado industrial não consegue replicar. A primeira é a autoria. Tem uma pessoa por trás daquele trabalho, uma pesquisa, com uma história, com um olhar que atravessa tudo que está sendo produzido. Isso é o que transforma um objeto em uma obra, né, em um serviço especializado em uma experiência única. O segundo é essa singularidade. O produto autoral, por natureza, ele não é intercambiável. Né? Cada peça, cada coleção, cada projeto, cada pacote, cada série vai carregar marcas que só existem naquele trabalho. E o terceiro é o contexto. O produto autoral ele existe dentro de um universo de referências, de escolhas estéticas, de posicionamento intelectual. E esse contexto ele faz parte do produto, né? Não é só um acessório de comunicação. Quando a marca não articula esse contexto, o mercado não sabe muito bem como ler o que ele está vendo. É a soma desses três elementos que coloca o produto autoral numa categoria que é própria e que acaba justificando, né, um enquadramento de mercado completamente diferente da produção de massa, por exemplo. E aí eu quero te perguntar, qual desses três elementos que tu sentes aí na tua marca que está um pouco mais invisível agora? Um outro ponto, você tem medo de afirmar o próprio diferencial? Aqui tem um ponto que raramente é levantado e que, na minha experiência, é um dos freios bastante recorrentes nas marcas criativas. O profissional, ele até acredita que tem um diferencial. Ele acredita que tem um tempero a mais, uma poética diferenciada, uma visão e uma bagagem que são únicas dentro do produto. Mas tem medo de afirmar categoricamente. Tem medo de ser questionado pelos seus colegas. Tem medo de parecer arrogante dentro do meio. Tem medo de que o mercado não valide o que ele mesmo ainda não se deu permissão, né, de declarar. E esse medo, ele tem um custo direto na definição do produto. Porque quando o criativo não afirma o próprio diferencial, o produto chega no mercado sem uma identidade clara. E sem uma identidade clara, o cliente não sabe o que está sendo adquirido além do formato. E se ele não sabe o que está sendo adquirido, ele acaba comparando com o único critério que sobra, que é o preço. O diferencial, ele é parte constitutiva do produto. Então, ele precisa estar na definição do que você vende e não só na apresentação de como que você vende. Eu já acompanhei algumas situações em que o diferencial real de uma marca estava completamente invisível na forma como o produto era apresentado. Então, a marca, né, criativa sabia que tinha algo que era muito único, mas não conseguia traduzir isso em uma definição clara de produto.
E quando esse movimento finalmente aconteceu, quando o diferencial saiu da cabeça do criativo e entrou na definição clara do que estava sendo oferecido, o enquadramento de mercado mudou. E com essa mudança de enquadramento, o público que passou a chegar também mudou. Então, como é que se constrói essa clareza de produto, né? Eu gosto muito do 3. Eu acredito que se você tem acompanhado até aqui, já deve ter percebido isso. Eu acredito que é um bom equilíbrio para a gente começar a dar passos mais firmes em alguma direção. Então, eu vou te fazer 3 perguntas para sair do formato e conseguir chegar em um produto real e diferenciado. A primeira pergunta que eu te faço é: o que que muda na vida, né, no ambiente ou na experiência de quem está adquirindo o teu trabalho? Não é o formato, não é o que você faz, mas como que o cliente sai, né, o que que ele leva. A segunda é: com quem que a minha marca, né, o estúdio aí, ateliê, o espaço, está sendo comparado agora, e com quem que, na verdade, deveria estar sendo comparado. Se você está sendo comparado com produção industrial ou com serviços que são padronizados de mercado, o problema não é o preço, não é só subir ou descer preço. É onde que o produto está sendo lido e enquadrado. Né? Saber com quem concorre também vai te dar clareza de posicionamento e clareza de produto, né? Que logo vão te levar a ter clareza sobre o teu público. E a terceira é: se eu retirasse o teu nome desse produto, o que que sobraria de único? Se eu retirar o nome, tudo desaparece, né? Tem algo que ainda precisa ser construído como esse diferencial. Quando essas 3 perguntas têm respostas bem claras, o produto deixa de ter um formato apenas, né? E passa a ser uma oferta com identidade. E é só a partir daí que a precificação, a comunicação e o posicionamento vão encontrar a tua lógica. Até aqui, a gente concluiu que, né, clareza de produto não é sobre criar algo novo apenas. A gente vai ao encontro de entender com precisão o que você já tem, né, e enquadra onde de fato pertence. Então, o produto bem definido, ele não precisa ser explicado a cada venda. Ele já chega no cliente com um contexto suficiente para ser reconhecido, para ser desejado, para ser adquirido pelo valor que de fato ele representa. Finalizando aqui esse episódio, eu sugiro que você pegue um bloco de notas, um caderno, um gravador de voz, os seus post-its, né? E anote os diferenciais do teu produto, para além do formato. Né? Faz essa pesquisa interna e, se surgir dúvidas, comenta aqui embaixo, que depois as dúvidas elas podem ser de outras pessoas também. E eu prometo que eu vou responder. No próximo episódio, a gente avança para uma clareza de comunicação e como que tudo que a gente constrói até aqui se traduz em linguagem, presença, mensagem, para que o cliente certo consiga receber e perceber. Se esse conteúdo está fazendo sentido para o teu momento, do teu negócio, se inscreve para acompanhar a série, lembra de ativar as notificações para receber os novos conteúdos. E todos os detalhes da minha consultoria, a Eco, estão no link aqui embaixo na descrição do vídeo. Até o próximo episódio.